Olá, eu sou Lúpia Raposa e neste vídeo, o momento do despertar para a realidade da vida, vamos falar sobre esse momento muito especial em que o ser humano consciente precisa escolher fazer-se adulto, um ser na realidade. Sim, porque crescer, deixar de ser infantil, deixar as ilusões e as reações egocêntricas infantilizadas de lado, é uma questão de escolha. Alguns dentre nós seguem por toda a vida eternas crianças, frequentemente com consequências desastrosas. Mas é preciso que se entenda que o momento do despertar para a realidade da vida, o despertar para a realidade de nós mesmos, mesmo sendo uma experiência comum que chega para todos, mais cedo ou mais tarde, é uma experiência profundamente pessoal, única a cada consciência. Sobre esse momento especial, há um texto de Khalil Gibran, O Louco, que diz assim: O louco, perguntais-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. Eu corri sem máscara pelas ruas cheias de gente, gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões. Homens e mulheres riram de mim, e alguns correram para casa, com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um garoto trepado no telhado de uma casa gritou: é um louco. Olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijava minha face nua, e minha alma inflamou-se de amor pelo sol. E não desejei mais minhas máscaras. E como num transe gritei: benditos, benditos os ladrões que roubaram minhas máscaras. Assim me tornei louco, e encontrei tanto liberdade como segurança em minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Alguns escolhem a fuga total da realidade. César, nosso personagem, que Mal, o Puma e eu acompanhamos nas trilhas dos Andes, escolheu ficar louco. As avessas do louco das linhas de Khalil Gibran, em que o profeta chamou de louco ao ser com a coragem suprema de desvencilhar-se das suas máscaras, para reconhecer-se completo à luz resplandecente do sol, senhor de si mesmo. O ideal entre os extremos do infantil incurável e do insano perdido no mundo de ilusões. Mas então, o que é a realidade? E a resposta que se obtém dos mestres estudiosos da psique humana pode ser desconcertante para o leigo que espera definições bem objetivas. A pesquisadora Renata Félix Bassober-Repa baseou seu trabalho de mestrado em psicologia social na obra de Freud e nos informa, já no início do capítulo Realidade, Sentido ou Sentimento, parte integrante do texto Realidade, o que segue. Abre aspas. Para o leitor que aprecia definições teóricas precisas, o conceito de sentido da realidade não deixa de causar certa perplexidade. Não há em Freud qualquer definição para ele. O vocábulo também não consta nos dicionários de psicanálise, e já na introdução de seus textos a respeito do tema, muitos comentadores anunciam que irão adotar definições provisórias e operacionais para o seu objeto de estudo. Assim, o resultado a que chegamos é que o sentido de realidade consiste fundamentalmente na capacidade de julgar a respeito das qualidades de um fenômeno. Com essa capacidade, é possível determinar a existência do fenômeno e tentar evitar o desprazer que é causado ao se tentar obter satisfação das necessidades, reinvestindo traços mnemônicos de experiências de satisfações passadas de modo alucinatório. A formação desse juízo, atribuído à consciência e ao eu,
envolve não apenas a percepção e a cognição, como também as sensações corporais. Quanto ao sentimento de realidade, tantas vezes completamente igualado de maneira precipitada ao sentido de realidade, trata-se antes de uma espécie de sentido de realidade, o qual se apresenta adiante de fenômenos psíquicos que, de algum modo, remetem o indivíduo às suas fantasias inconscientes. Nesse caso, a situação é julgada como sendo real, por já ter sido uma realidade, mas que apenas pode ser relembrada mediante as distorções oníricas, por estar relacionada a conteúdos recalcados. Realizada essa tarefa, podemos ver que no próprio Freud há, no percurso de sua obra, uma variação de tratamento a respeito da hipótese sobre um possível desenvolvimento do sentido de realidade. Conseguimos mostrar que, a não ser por um certo momento em que a noção de desenvolvimento se prende ao modelo da epigênese, Freud está, no quadro geral, dado pelo conceito, muito distante de um modelo de desenvolvimento marcado pela teleologia e pelo perfectibilismo. Em geral, pode-se dizer, a partir das suas concepções metafóricas do tempo, que o desenvolvimento do sentido de realidade tem de conviver com uma espécie de presença simultânea de tempos e estágios diferentes. Nesse contexto mais geral, o sentido de realidade jamais pode ser absolutamente objetivo, como que depurado dos momentos de alucinação, fantasia, desejo, que marcam o regime originário do princípio de prazer. Parece não haver dúvida sobre a subjetividade do conceito. Não é errado afirmar que existem tantas realidades de vida quantas almas encarnadas na Terra. E então, como vir a ser capaz de desvencilhar-se das ilusões infantis para erguer-se à estatura de ser humano pleno, naquele momento especial do despertar da consciência para a realidade da vida? Há uma resposta espiritual, e mais do que isso, uma resposta espiritual com uma ação, um resultado práticos. Giridhari Das, um mestre yogi, baseia seus ensinamentos numa sabedoria com mais de 5.000 anos de tradição. Nos fala do autoconhecimento, do paradigma da realidade, através da constante observação sobre si mesmo e o esforço de manter a atenção ao aqui e agora. Outros, assim como Gurdjieff, já nos exortaram a ancorar nossa atenção e percepção do corpo, porque, segundo eles, nosso corpo é a única realidade palpável, tangível, que nos informa, com suas emoções, sentimentos e reações, sobre quem somos e sobre nossa realidade. E esse conhecimento é fundamental e o ponto de partida para todo o resto. Giridhari Das ensina técnicas para permanecermos com nossa atenção focada no momento presente, na única realidade, e afirma que essa ação consciente é a base para a conquista do autoconhecimento, da paz interior, da felicidade e para o caminho da iluminação. Através do vídeo Você Precisa Se Encontrar, cujo link está abaixo, ele faz um convite para isso. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.